Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. A destruição da Amazônia é a nossa maior chaga ambiental. Ela envergonha os brasileiros e o mundo todo. Se os atuais níveis de desmatamento forem mantidos, dentro de poucos anos o planeta correrá o risco de perder sua maior biodiversidade. Algumas atitudes vêm sendo tomadas para cessar o desmatamento. Hoje vamos falar sobre as moratórias. Veja quais são as principais causas do desmatamento na Amazônia e conheça as moratórias da soja e da carne. Descubra como funciona a fiscalização do desmatamento na Amazônia. E assista a entrevista com Carlos Lovatelli, presidente da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que nos fala sobre o boicote à soja de áreas desmatadas da Amazônia. O desmatamento na Amazônia se acelerou nos últimos 50 anos. Diversos setores da economia têm explorado as riquezas naturais deste bioma de forma insustentável. Precisamos de conscientização e atitude. O problema é mais sério do que se imagina. A Amazônia está sendo derrubada sem cautela. A fiscalização ainda não é suficiente e o mundo pode perder em breve sua maior biodiversidade. Calcula-se que a Amazônia possui, em um único hectare de floresta virgem, cerca de 500 espécies de árvores, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Amazônia perdeu entre agosto e dezembro de 2007 3.235 quilômetros quadrados de floresta, um número equivalente a 320 mil campos de futebol. As principais causas do desmatamento são o avanço da pecuária e da soja, a criação de assentamentos em áreas inadequadas, o comércio ilegal de madeira e a construção de estradas sem autorização. Mais de 80% do desmatamento na Amazônia é ilegal. Pensando nisso, foram implantados 2 programas que agem contra novos desmatamentos no bioma amazônico, a moratória da carne e da soja. Os maiores frigoríficos e redes de supermercados do Brasil já estão boicotando a carne advinda de áreas desmatadas da Amazônia. Não é fácil, é um desafio grande para todo mundo. Para nós chegarmos, assinarmos um acordo desse, é porque realmente nos sentimos competentes para executá-lo. As principais empresas comercializadoras de soja, ligadas à Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, e à Associação Nacional das Empresas Exportadoras de Cereais, a ANEC, também têm lutado contra o desmatamento na Amazônia. Elas se comprometem a não comercializar a soja proveniente de áreas que foram desflorestadas depois de 2006. Mas ainda falta madeira. Não existem iniciativas como as implantadas pela indústria da carne e da soja no combate ao desmatamento. Olá, meu nome é Ana Flávia, sou publicitária. Professor, quais são os grandes vilões que contribuem para o desmatamento da Amazônia? A Amazônia vem sendo desmatada por madeireiras, por produtores de grãos, entre os quais a soja principalmente, e por pecuaristas. No caso das madeireiras, eles não queimam a floresta, adentram a floresta e de lá subtraem as madeiras mais nobres. No caso dos pecuaristas e no caso das lavouras, principalmente de soja, não. Aí a situação é diferente. Queima-se toda a floresta. Passam-se os correntões e depois se queima a floresta para substituí-la pelas lavouras ou pela grama, pelo capim, que é o alimento do gado. Nesse caso, há uma destruição completa da nossa biodiversidade. E a Amazônia hoje, ela detém cerca de 10% dos mamíferos do mundo inteiro e aproximadamente 30% das espécies vegetais conhecidas. Um único hectare pode apresentar mais de 300 espécies diferentes de plantas. Meu nome é Alessandra, sou formada em administração
Tami, eu gostaria de saber se a moratória da soja deu resultado. Vem dando excelentes resultados. Na área monitorada por satélites, que abranja 46 municípios e um total de quase 160 mil hectares, nesta área, mais de 90% dela não tem nenhum indício de qualquer tipo de novo desmatamento para a produção de soja. O que significa que em mais de 90% da área monitorada, nós podemos afirmar com absoluta convicção que a moratória da soja deu excelentes resultados. Além disso, a partir de julho de 2006, a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e a ANEC, Associação Nacional de Exportadores de Cereais, assumiram o compromisso de que as suas indústrias afiliadas não comprariam soja advinda de áreas desmatadas, sem especificar se essa área desmatada era área correspondente aos 20% que legalmente podem ser desmatadas ou qualquer desmate ilegal. Portanto, a partir de julho de 2006, ficou totalmente proibida a comercialização de soja advinda de novas áreas desmatadas da Amazônia. Veja no próximo bloco como acontece a fiscalização do desmatamento na Amazônia. Continue aí. O Viver Sustentável pergunta: do total das emissões de CO2 do Brasil, qual é a porcentagem liberada pelo desmatamento? Letra A, cerca de 70%, B, 50%, C, 30% ou letra D, cerca de 10%? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou: do total das emissões de CO2 do Brasil, qual é a porcentagem liberada pelo desmatamento? A resposta correta é letra A, 70%. Por isso, é preciso agir rápido contra a derrubada das florestas. O Viver Sustentável está de volta com o tema moratórias. As moratórias da carne e da soja já têm mostrado dados positivos quanto ao desmatamento na Amazônia. É uma forma de mostrar que a economia pode sim colaborar com a preservação da floresta. Veja agora como funciona o monitoramento de áreas através das moratórias. O desmatamento por si só, a existência do desmatamento é algo muito complicado. Ele iniciou na Amazônia na década de 50, incentivado pelo governo. O governo dava crédito para as pessoas irem para a Amazônia, e uma das formas das pessoas comprovarem que elas estavam usando esse dinheiro, esse empréstimo do governo, esse incentivo, era exatamente desmatando. Então a história do desmatamento da Amazônia, que surge há quase meio século atrás, ela vem com um equívoco e um incentivo governamental. Esse incentivo, desde lá de trás, tem reflexos até hoje. Você continua nessa mesma linha de desmatamento, quer dizer, derrubando a floresta para tentar fazer com que esse chão, que não é mais florestado, dê algum lucro para as pessoas que estão lá e façam que as pessoas ganhem dinheiro para ter um modo de vida digno. O que o Brasil devia fazer era mudar isso. O Brasil tinha que ter uma forma de fazer com que as pessoas vivessem melhor, tivessem sua renda, tivessem como se sustentar, incrementassem a economia do país usando a floresta de forma pacífica e não desmatando ela. Existem
Existem duas moratórias na Amazônia hoje, são na verdade dois compromissos, dois grandes setores que estão instalados, que produzem na Amazônia em não destruir mais a floresta. É isso que compreende a moratória, né, ou o compromisso pela floresta. É de que essas empresas, que são empresas de soja e empresas de pecuária, não vão mais comprar de fazendas que desmatarem a Amazônia. Não são fazendas que já desmataram, porque existe um desmatamento que já aconteceu lá, que é muito grande e que a gente tem que corrigir esse problema passado. Mas é daqui para frente. O monitoramento se dá principalmente nas áreas de maior produção. No caso da soja, ela é um pouco diferente da pecuária porque ela se dá em núcleos, em locais concentrados e num perímetro menor. Então a gente monitora esses locais que são de produção de soja. Todo ano você verifica os desmatamentos existentes na Amazônia e verifica se esses desmatamentos coincidiram com esses locais de produção. Se existe a coincidência, você vai buscar qual é exatamente o produtor rural, o produtor de soja no caso, que realizou o desmatamento, e esse produtor ele é descredenciado de fornecer para essas maiores empresas que comercializam 90% da produção de soja brasileira. A de carne, a de pecuária, que também inclui a carne e couro, ela está sendo montada agora, mas também vai sob esse aspecto. O problema da pecuária, da moratória da carne, né, do desmatamento zero da carne, é que ela se dá numa quantidade de fazendas, de propriedades muito maior. Então é muito mais difícil de você fazer. O sistema que a gente tem que criar para isso é muito mais complexo, mas a gente está criando porque é mais complexo ainda você desmatar e não ter a Amazônia no Brasil ou ter desmatamento vinculado ao negócio desse pessoal. Então, a da soja desde 2006, a gente já fez 3 medições da moratória da soja. Nas 3 medições a gente identificou que ela vem sendo cumprida, inclusive no ano passado foram detectadas propriedades rurais, fazendas que chegaram a desmatar, foram detectadas nesse monitoramento e foram descredenciadas do sistema de fornecimento para essas grandes companhias que assinaram a moratória. Então está funcionando, essas empresas assinaram e fizeram cumprir essa assinatura. No caso da pecuária, a gente ainda está montando, mas você já tem coisas interessantíssimas acontecendo. Por exemplo, você tem grandes empresas mundiais que compram couro do Brasil, como Adidas, como Timberland, como Kimberly-Clark, que montaram um grupo internacional, que é um grupo de compradores de couro, e que exigiram das empresas brasileiras que elas tomem atitude parecida, e essas empresas estão tendo que montar. Os supermercados no Brasil, através da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, fizeram um programa e anunciaram para esses frigoríficos que dão um prazo determinado para que eles implementem essa rastreabilidade, essas informações, e que consigam oferecer para eles só produtos que não venham mais desmatamento. Se esses frigoríficos não fizerem isso, os supermercados e esses clientes internacionais param de comprar os seus produtos. Então esse compromisso não está só atrelado à preservação ambiental, é uma estratégia de negócio, é uma sobrevivência do negócio desses frigoríficos, desses grandes grupos. A gente está atento, ajudando eles a implementar, mas atento e cobrando essa implementação. A Amazônia corre um sério risco de perder suas características como a gente conhece hoje. Existem estudos do INPE que dizem que se a Amazônia for desmatada 40% da sua formação original, e a gente já perdeu 20% da floresta, portanto estamos a meio caminho dessa caminhada para o precipício, se ela perder 40% da sua vegetação, ela começa a entrar num processo de savanização, que é ela perder as suas características de floresta, como ela é conhecida hoje, e passa a ser uma floresta de menor riqueza, de menor variedade, menor biodiversidade, menor variedade das espécies que lá vivem. Isso teria impacto na nossa economia, um impacto muito grande, teria principalmente impactos muito grandes no caso do aquecimento global, no aquecimento do planeta, porque seria uma floresta que reteria menos carbono, que teria um estoque menor desse gás, que é o carbono, que é um dos principais causadores de efeito estufa, além de perder uma biodiversidade que não existe em nenhum outro lugar do planeta. A Amazônia, ela não é infinita, apesar de ser muito grande, e ela pode chegar num ponto de não retorno. A gente não pode deixar chegar lá, porque chegar a esse ponto depende da ação humana. Se nós chegarmos a essa situação,
não depende mais da ação humana você retroagir, quer dizer, a gente só tem como controlar o nosso efeito de destruição. Talvez a gente não tenha mais como recompor essa riqueza única que só existe no Brasil. Bom, meu nome é César, eu sou adestrador e, deputado, eu queria saber se é possível saber quais são os bons e maus produtores de soja. Nós conseguiremos fazer com absoluta perfeição essa distinção quando dispusermos de um sensoriamento remoto por satélite mais perfeito do que aquele de que hoje dispomos. Quando conseguirmos verificar o que acontece em áreas menores do que 100 hectares. E também quando nós conseguirmos fazer o zoneamento ecológico, econômico de toda a Amazônia. Quando esse zoneamento estiver pronto, nós vamos nos concentrar naquelas áreas onde está completamente proibido o desmatamento. Por outro lado, nós só teremos condições de realmente saber se um produto é produzido legalmente, sem nenhuma agressão ao ambiente, quando tivermos o rastreamento completo dessa produção. Veja no próximo bloco a entrevista com Carlos Lovatelli, presidente da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que nos fala sobre a importância das moratórias da carne e da soja. Fique ligado. Olho vivo, consumidor. Estudo aponta que a Mata Atlântica é a vegetação mais devastada do país, com 70,95% de área derrubada. A região dos Pampas é outra que também já perdeu muito, cerca de 60% de sua área. Na marca dos 40% de vegetação derrubada, o Cerrado assusta, porque sua degradação começou há apenas 40 anos. A Caatinga apresenta um processo avançado de deterioração, em torno de 37%. A Amazônia e o Pantanal perderam até hoje cerca de 15% de sua extensão. Portanto, lute contra o desmatamento. As florestas precisam ser preservadas para o equilíbrio do clima e da biodiversidade. Você sabia que hoje a nossa biodiversidade está dividida em hotspots ou pontos quentes? Este conceito surgiu por conta de um dos maiores dilemas dos conservacionistas, por saber quais eram as áreas mais importantes a serem preservadas na Terra. Hoje existem 34 regiões consideradas hotspots em todo o planeta. Os critérios para a escolha dessas áreas são a existência de espécies endêmicas, ou seja, específicas de um ecossistema, e grandes taxas de destruição. A área de todos os hotspots soma apenas 2,3% da superfície terrestre, e nesses lugares se concentram em torno de 50% das plantas e 42% dos vertebrados conhecidos. A Mata Atlântica e o Cerrado são os hotspots brasileiros. O tema do Viver Sustentável de hoje são as moratórias. Em entrevista ao nosso programa, Carlos Lovatelli, presidente da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, fala sobre a importância das moratórias da carne e da soja para a preservação da floresta amazônica. Hoje temos uma ocasião muito especial, poder contar aqui com a presença do Dr. Carlos Lovatelli, presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agrobusiness, e presidente da ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, idealizador e implantador da moratória da soja, um programa que trouxe concretos benefícios no esforço de todos nós de preservar a floresta amazônica.
Dr. Lavatelli, prazer contar com sua presença e queria de início lhe perguntar como é que vem funcionando a moratória da soja. A moratória foi criada a partir da demanda de mercado que existia principalmente da Europa no dia 24 de julho de 2006. Nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que fazer algo a respeito, ou seja, atender às demandas do mercado, no sentido de saber da procedência das matérias-primas alimentares que o mercado estava recebendo, no caso a soja. E com isso, declaramos a moratória, que quer dizer exatamente o seguinte: as áreas do bioma amazônico desflorestadas a partir daquela data de corte, 24 de julho de 2006, e que viessem a produzir soja, nós, a Biov e a ANEC, onde se concentram a maioria, grande maioria dos compradores de soja do país, 92% do total, não adquiririam soja desses produtores. E isso foi implementado. Adicionalmente, convidamos a sociedade civil a participar do processo. Então, grandes ONGs, tipo Greenpeace, WWF, Conservation International, National Conservancy, participaram do processo, o que foi uma decisão extremamente importante, no sentido que chamamos todos para nos ajudar a resolver um problema. Se há soja no bioma amazônico, como resolver esse problema? E foi provavelmente a primeira vez que o empresariado se juntou com as ONGs para fazer um trabalho comum. E isso está implementado, monitorado e com grandes resultados. Parte do pressuposto de que a demanda, o consumo, influi na qualidade da oferta. Esse é o pressuposto básico. Correto. À medida que se corta essa possibilidade de mercado, nós estamos admitindo que vai diminuir o desmatamento para plantar soja. Isso de fato ocorreu? Ocorreu sem dúvida nenhuma. Inclusive, a própria legislação é menos restritiva do que esse projeto de governança. Como você bem sabe, é permitido por lei um desmatamento de até 20% das áreas de floresta. E nós, porque o mercado não vê isso dessa forma, nós recomendamos que não se plante soja nas áreas de 20% de desflorestamento, embora protegidos por lei. Claro que nós estamos trabalhando em alternativas para compensar essas áreas com pagamento por serviços ambientais prestados. Os resultados desses primeiros 2 anos, estamos no terceiro, foram extremamente positivos. Só 0,67% da área monitorada por nós, com soja, de desmatamento, foi comprovada como tendo soja. E esses produtores não venderão a soja aos associados da Biov e da ANEC, por causa da moratória. Os bons resultados da moratória da soja têm induzido outros setores a fazer o mesmo. Já tivemos recentemente a moratória da carne. Frigoríficos se reuniram e disseram: não vamos mais comprar carne de áreas ilegalmente desmatadas. Na sua avaliação, o comércio de madeiras nobres também poderia receber uma moratória da madeira? Ou é muito difícil por ser um setor em que a demanda é toda pulverizada? Bom, a soja foi mais rápido porque, primeiro, tem pouquíssima soja no bioma amazônico. O boi tem uma presença mais marcante no bioma. Praticamente 25% a 30% do plantel brasileiro está no bioma. E madeira está toda lá, uma boa parte da madeira certificada de primeira linha. São projetos mais complexos. O do boi está andando, os grandes frigoríficos já se engajaram, o Greenpeace se engajou junto com eles, a coisa está andando. Os bancos estão se interessando, os bancos de fomento que financiam as safras brasileiras nessas 3 culturas estão se interessando no processo, que é muito importante, não é? É o crédito se colocando ao lado da cultura adequadamente feita, de acordo com as regras de mercado e de meio ambiente. Então, eu acho que com o tempo isso vai vingar, sem dúvida nenhuma, o boi e a madeira.
mas são um pouco mais complexos. Citou o pagamento pelos serviços florestais. Sim. Isso já vem se tentando implantar? Fortemente, não existe isso ainda de forma concreta, mas estamos trabalhando muito fortemente nisso. Tivemos, inclusive, em Copenhague, defendendo essa posição, né, nas exposições que lá fizemos. Era uma posição do Brasil, oficial, nas negociações sobre o clima em Copenhague. Infelizmente, isso não deu certo. A resistência de países tipo Estados Unidos, China e até Comunidade Europeia foi bastante forte para empurrar todo esse processo para frente e ganhar tempo, mas fatalmente isso vai ter que ocorrer, porque o produtor que tem o direito de desmatar para plantar o que é que seja, não é só soja, e a gente quer evitar que ele o faça no bioma, ele tem que ser compensado por isso, ele tem que ter um resultado via financiamento, via fundos, de alguma forma, que compense essa perda econômica que ele iria ter se ele não pudesse desmatar simplesmente. Então, isso tem que fazer parte do contexto, sem dúvida nenhuma. Vatelli, quando implantaram a moratória da soja, houve algum impacto no preço do produto? Nenhum. 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 Não. Por último, Vatelli, quais são as suas impressões, o que acha que pode ser feito para incrementar, ou qual é o próximo passo na questão da moratória da soja e da preservação do bioma amazônico? Na moratória, nós estamos dando sequência à moratória, que é um trabalho que deveria ter um momento certo para terminar, mas que nós estamos renovando anualmente, vamos fazer esse ano novamente, pelo menos até o sistema estar equilibrado, com o governo já tendo feito a sua parte, propriedades devidamente cadastradas, que fica muito mais fácil monitorar. Vamos continuar a fazê-lo até termos a certeza que está todo sob controle. Pode demorar mais 1, 2 anos, mas certamente em algum momento do futuro breve, esperamos nós, a gente já tem o controle desse monitoramento feito e todo mundo devidamente cadastrado. Aí vai ser muito mais fácil para o governo e a sociedade julgar quem está fazendo a coisa certa ou não. Agricultura e meio ambiente não são incompatíveis. Podem caminhar juntos para a gente conseguir os melhores resultados econômicos e ambientais simultaneamente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu assino embaixo isso. Obrigado também. Você também pode participar do nosso programa mandando sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Para assistir novamente às matérias do Viver Sustentável, acesse viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!